Quando você vai resolver uma equação do segundo grau como essa que eu estou te mostrando aí na tela e você quer resolver por soma e produto, você vai considerar a soma como sendo mais 7 ou menos 7. Existe uma confusão quando a gente estuda esse assunto e às vezes parece que cada professor fala de um jeito, principalmente quando você estuda algo que a gente chama de produtos de Stevin, que você tenha uma expressão como essa e aí aparece aqui mais a soma desses valores. E talvez esse seja um ponto que, se você já viu, com certeza te gerou confusão, e se você ainda não viu e corre risco de ver alguma vez, provavelmente vai entrar em conflito aí com o que você acha que sabe. Então, vou explicar nesse vídeo exatamente por que tem essa troca de a soma é positiva ou negativa e como é que a gente identifica isso para não errar mais. Então, primeira coisa, vamos entender, usando uma expressão como essa aqui, o que acontece para chegar desse outro lado? Aqui é muito simples. Você vai usar a propriedade distributiva. Então, quando você tem aqui, ó, x com x vai dar x ao quadrado. Depois você tem o b vezes x. Aí, fazendo a outra distributiva, você vai ter isso daqui. Então, vai ficar mais ax mais ab, certo? Então, você tem o x ao quadrado, esses dois termos eu posso colocar o x em evidência, então vai ficar a mais b, e aqui o x e depois o ab. Então, nessa parte aqui, como você está vendo, está aparecendo justamente a soma desse a e b, só que positivo, né? Não tem nenhum sinal trocado aqui. Então, por que aqui eu não considero o menos a soma, né? Por que eu não troco o sinal? Vamos pensar o seguinte, se eu quiser saber quais são as soluções desta equação, ou seja, quais são os valores de x que fazem esta expressão aqui ser exatamente zero. A forma que a gente costuma fazer é, como você tem um produto, então para isso ser zero, basta que um desses fatores seja zero. Então a gente começa igualando esse pedaço a zero, então posso falar que x mais a é zero, ou que o x mais b vai ser zero, que seria o outro parênteses aqui. E aí, as soluções vão sair exatamente dessa expressão. E aqui, meus amigos, aparece, então, o menos a como solução, e aqui aparece o menos b como solução. Então, pera lá. As soluções dessa equação são menos a e menos b. E os números que estão dentro do parênteses são o mais a e o mais b. Ou seja, tem o sinal trocado. O que significa? Que se você fosse fazer a soma das soluções aqui, que a gente também chama de soma das raízes, para esse caso que você está vendo aqui, qual que seria? Seria justamente menos a menos b. Ou seja, se eu colocar o sinal de menos em evidência, poderia escrever dessa forma, né? Com esse menos aparecendo. Então, se você pensa na soma das raízes, você tem que trocar esse sinal. Agora, se você pensa na soma desses números que estão aqui dentro do parênteses, acabam sendo justamente o sinal trocado das raízes, então você teria isso daqui que a gente vê nesse negócio que chama produtos de Stevin. Percebe a diferença? Então, olha só, se a gente voltar no exemplo que a gente começou a aula, eu posso pensar o seguinte, isso daqui, essa exata equação do segundo grau, se eu fosse escrever no formato fatorado, eu escreveria desse jeito, x menos 2, que multiplica x menos 5, tudo bem? Como eu cheguei nisso, não veio ao caso agora, só quero discutir com você essa ideia de ser mais ou menos a soma das raízes. Esses números que você está vendo aqui, ó, o menos 2 e o menos 5, deixa eu até deixar grifado assim, esses caras daqui, menos 2 e menos 5, eles estão negativos, e quando você soma eles negativos, você tem exatamente o menos 7. Não precisou trocar absolutamente nenhum sinal. Mas, se você vai pensar nas soluções dessa equação, ou seja, as raízes dessa equação, que no fundo é o que a gente quer encontrar, quais seriam essas raízes? Você vai igualar isso aqui a zero, x menos 2 igual a zero vai te dar a solução x igual a 2, positivo. E x menos 5 igual a zero vai te dar a solução 5, positivo. E aí, obviamente, a soma dessas raízes, ou a soma das soluções, vai dar o 7 positivo. Então é por isso que
Você só vai pegar esse cara que está multiplicando o x e trocar o sinal dele se você estiver pensando na soma das raízes. Agora, se você estiver pensando na soma desses números que estão dentro do parênteses na fatoração, você não precisa trocar o sinal. Esse é o ponto que gera a confusão. Professor, o que eu faço então? Você escolhe. Fica a seu critério o que é mais intuitivo para você. Se você quer pensar somente na soma das raízes, então você sempre vai olhar para esse coeficiente daqui e trocar o sinal. Agora, se você quer pensar só na soma dos números que vão estar no parênteses, na fatoração, então você não vai precisar trocar o sinal. Fez sentido? Então, para finalizar, esse outro exemplo. Quando a gente olha esse menos 3, se eu quiser pensar na soma das raízes, ou seja, das soluções dessa equação, eu vou precisar trocar o sinal desse cara. Então, se a gente for resolver por soma e produto, eu vou pensar em dois números, cuja soma, esses dois números são as soluções, tá? Tem que ser exatamente mais 3. Tem que trocar o sinal. E aí o produto, bom, o produto não precisa me preocupar. É só pegar o sinal que já vai estar lá mesmo. Então, o produto é menos 4. Você consegue pensar em dois números que somados vão dar 3 positivo e multiplicados vão dar menos 4? Para a multiplicação da negativa, um tem que ser positivo ou tem que ser negativo, né? Então, a gente pode colocar aqui as soluções como sendo mais 4 e menos 1. Mais 4 e menos 1. Se você fizer as contas, vai ver que bate certinho. Então, as soluções desta equação do segundo grau vão ser 4 positivo e menos 1. Agora, se você fosse escrever essa mesma equação aqui do segundo grau na forma fatorada, adivinha, o que você ia colocar aqui? Seria o menos 4, porque quando x for 4, essa expressão tem que dar 0, e do outro lado, você vai colocar o x mais 1. Então, sinal diferente, justamente porque aqui não é a solução, mas sim o sinal contrário da solução, justamente para zerar o parênteses. Então, é isso que eu queria ressaltar para você. Se eu vou somar esses números, se eu vou pensar na soma desses números, não preciso trocar o sinal desse coeficiente. Agora, se eu vou pensar na soma das raízes, aí sim eu preciso trocar o sinal desse cara daqui. Ficou claro isso? Agora você escolhe qual método você quer seguir. O importante é você ter clareza que existe essa diferença para não se confundir mais. Então, se você gostou desse vídeo, quer que eu traga mais assuntos sobre equação do segundo grau ou qualquer outro assunto de matemática básica, me conta aí nos comentários que eu quero saber. E se ficou alguma dúvida, manda aí também para a gente trocar uma ideia. Beleza? Então, beijo no seu cérebro. Até o próximo vídeo.